Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do Findcast. Depois eu vou perguntar qual que era o número do episódio, porque eu confesso para vocês que eu já não lembro mais todas as ordens que a gente tem feito. Mas hoje eu recebo um amigo, um grande empreendedor, e aí eu tenho até uma cola hoje, porque é muita coisa que ele já fez e faz ainda, né? Fernando Prado, espero que vocês curtam muito a conversa com ele. Ele é empreendedor, fundador, CEO e conselheiro de empresas. Fundou e comandou uma das maiores travel techs do Brasil. Acho que a grande maioria de vocês deve conhecer, a ClickBus. E isso numa época que não era tão famosa essas startups, né? É investidor anjo também em diversas outras teses, incluindo a Mecanizou, que é tão famosa por nós, né? E a Viva Lá, né? Que inclusive eu já tive o prazer de poder fazer uma experiência com eles. Como executivo também, imagina, ele tem um bom track record. Ele atuou na Novo Nordisk, no setor de saúde, e na Bombardier, né, que é de aviação. Em Business Development, Strategy, M&A e vendas e marketing. Agora a pergunta que fica é, Fernando, o que você não fez? Bom, primeiramente, Fio, obrigado pelo convite. Gabá, é um prazer estar aqui com vocês. Enorme. E eu confesso que uma coisa que eu nunca fiz foi participar de um podcast tão legal como esse. Eu já participei de alguns podcasts, mas esse, né, acompanhado de um vinho tão legal. Já diz muito, né? Já diz muito, né? Com Mackenzie participando, a VIP Office. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos bater esse papo. Com certeza, cara. Muito obrigado, meu. Pra gente é um prazer enorme, tá? E a ideia é justamente essa, ser um papo descontraído, cara, um papo leve. E aí eu vou até deixar pra você, Gabay, falar um pouquinho, a gente gosta sempre de frisar. Verdade. O porquê que a gente criou esse quadro. Porque esse título, né? Porque... Então eu vou deixar, porque certo. se tem uma pessoa que eu conheço que é boa com palavra, é Fábio Fica Gabay. difícil falar depois disso, né, cara? O cara coloca a expectativa lá em cima. Mas, na verdade, a gente queria fazer diferente, cara. Eu sou muitas vezes crítico, talvez, das redes sociais ou do instagramável, né? Da galera, todo mundo, Sim. tudo parece mágico, Perfeito. tudo são flores, né? E a gente sabe que não é uma verdade isso, né? Existem muitos percalços, muitos obstáculos. E a gente percebe que quem tem sucesso, ou quem chega no sucesso, trata esses erros ou esses deslizes que muitas vezes acontecem na carreira e na vida pessoal também, como combustíveis, né? Para ir, talvez steps, talvez degraus aí para chegar no sucesso. Então, não trata como uma coisa ruim, né? Porque faz parte, né? Sim. E aí, claro que a gente quer ouvir das conquistas, claro que é muito legal saber de tudo que você atingiu na sua carreira e boa parte aí já está contado pelo Fio na intro aí. Mas a gente quer saber quais são quais são as nuances disso, né? A gente sabe que passou por um monte de coisa aí, não Que tá foi no making off, né? Exatamente. E que não foi uma coisa lisa, né? Sem brita, sem, né, percalços no meio do caminho, como eu falo, né? Então, a gente quer dar mais holofote nisso, para as pessoas saberem que, né, mesmo aquelas pessoas que chegaram longe, não foi tudo mil maravilhas e dependeu muito de esforço, dependeu muito de aprendizado e tudo. Então você vai ver que a gente vai provocar muito nessas partes. Então Ótimo. A diferença não está só no que você está vendo assim, e sentiu talvez nos bastidores, está também nas provocações que a gente vai fazer. Então Ótimo, fica à pessoal. vontade para falar também esses pormenores que pra gente faz muita diferença, cara. Combinado, pessoal. Vamos lá. Conte pra gente, o que falta, cara? Exatamente. O que falta? Não, pessoal, acho que falta o próximo projeto, né? Eu acho que isso é uma mensagem importante, porque como o Fio comentou, né? Eu já participei de diferentes tipos de projetos. Isso, eu diria que não foi sem querer, foi um pouco intencional, exatamente buscando o que a gente falou aqui. Eu até em algum momento, pessoal, da minha carreira, eu desenvolvi uma fórmula matemática de como se desenvolver. E tem muito a ver com o que a gente falou. Boa, eu vou caramba. até falar Eu já tô dessa curioso fórmula. aqui. Você tá falando com o engenheiro, tá? Então, eu ia perguntar até, você é essa formação sua? Não, eu sou administrador, Boa, mas tamo enfim, junto. cada Tem vez uma mais veia admiro forte. os engenheiros, a forma de pensar deles, enfim. Mas a fórmula... Obrigado, cara. Obrigado. Mas é uma brincadeira, mas existe realmente Sim. uma fórmula matemática, e isso eu fui buscando na minha carreira, né? Então eu comecei em multinacional, trabalhei na área financeira, mas era aquele cara que queria para outras áreas, para o marketing, para vendas.
E isso... Você queria ver mais coisas ali no... Apesar de clichê, né, pessoal, é o famoso sair, né, da área de zona de conforto. Total. Né? E sair da zona de conforto, invariavelmente, você tá te levando pro erro, né? Quase que de propósito, você tá te levando pros erros, né? Você vai errar. E aí, ao longo do tempo, realmente, eu saindo da área de conforto, isso gerava um monte de desafios e, como consequência, alguns erros. Isso, como você alavancar nisso. E aí que veio a tal da fórmula, tá, pessoal? Eu vou falar a fórmula aqui pra vocês, aí a gente discute sobre ela. Conta aí o segredo de Tostines, cara. Caramba, hein? Qual que é a fórmula? Então, diversidade de situações, de experiências, mais adversidade, e aí potencializado com reflexão ou um pós-mortem é igual a desenvolvimento. Então vamos talvez explorar um pouco mais, né? Eu falei de adversidade e diversidade. A diversidade é o famoso buscar algo diferente, sair da zona de conforto, que invariavelmente vai levar a algumas adversidades. Sim. Né? Por esse ato em Pela si. própria natureza do negócio. E as adversidades existem naturalmente, né? Então, você sair da zona de conforto, você está potencializando esses momentos, e aí os desafios acontecem, os erros acontecem. Sim. Até aí, vamos dizer, é o que a gente passa, né? Mas aí o potencializar pela reflexão, ou depois o post-mortem, depois da minha vida de tecnologia, aí é o grande segredo, né, pessoal? Que acho que é a reflexão sobre o que passou. Né? Porque errar, todo mundo vai errar, mas se você refletir sobre aquele erro, você realmente potencializa aquela situação, e isso já vira algo, natural. Uma história pra contar, O algo... combustível que eu tava falando. Exato, exato. E realmente, se você sistematizar isso e fizer, cara, você se desenvolve, porque os erros são inevitáveis. A gente tenta, às vezes, esconder, mas acho que a dica é o contrário, é explorar ele. O que aconteceu? Perfeito. A palavra pós-mortem eu incluí nessa equação depois, porque realmente é muito esse hábito de parar para pensar sobre algo que já aconteceu, né? Porque às vezes a gente tem tantas atividades, a gente vai fazendo sempre a próxima. Pra refletir. Mas quando você para refletir, é que realmente você muda de nível, né? Porque nessa reflexão você vai ter vários aprendizados. Aí que tá o degrau. E daí pra frente você já coloca isso na conta, né? Você não vai repetir aquilo. Perfeito. Então, enfim, é uma brincadeira, obviamente, a fórmula, mas eu acho que ela acaba funcionando, né, pessoal? Com certeza, com certeza. E se a gente pudesse ter fórmula pra tudo na vida, né, pessoal? Eu adoraria, cara, mas não tem, né, cara? E aí tem que tomar pancada na cabeça mesmo, né? Fiquei curioso com uma coisa, isso surgiu já no day one da sua carreira ali, você já, descobriu uma fórmula mágica? Ou foi apanhando que você falou, cara, quer saber? Não, sem isso dúvida não. Foi uma construção da tua carreira, né? Foi construção, e que, obviamente, eu fui aprendendo ao longo do tempo. Mas, realmente, acho que talvez o que eu imaginava como administrador de empresas, que era importante eu ter a visão mais macro do negócio. Então, talvez a parte que eu tinha desde o início era mais assim, bom, acho que eu não vou ser um especialista. Eu acho que eu vou querer conhecer mais. Isso sim estava na minha cabeça, mas obviamente... Já cedo tava isso. Sim. Quer dizer, como administrador você já é um coringa, né, de certa forma. O administrador ele tá em tudo que é lugar, né? Exato. Assim como engenheiro, de certa forma. Mas... E, obviamente, para um administrador, a ambição, né, teórica é você chegar a ser o gestor principal de algum negócio. Empresa, e aí acho que isso, inevitavelmente, você precisa ter um conhecimento mais geral da empresa. Mas é o que é mirado, pelos grandes ambiciosos, é o que é mirado, de fato. Exato. E eu lembro que pra mim, assim, como eu comecei minha carreira na área financeira, foi assim um desafio, porque eu tava super bem de finanças, mas eu achei, não sou financeiro, eu sou de negócios. E como você fazer essa transição, né? Porque, né, é fácil falar, mas como fazer, né, então, pessoal? Na verdade, quando a gente falou pela primeira vez, Fernando, não sei se você lembra, mas eu fiz esse questionamento. Cara, como é que alguém que tem esse conhecimento, já essa experiência dentro do mercado financeiro, né, setor financeiro, cara, migrou e conseguiu fazer uma inclusão de vendas, marketing, sabe, cara? A gente é muito raro a gente ver isso. E olha que a gente entrevista muita gente. Então, eu acho que aqui é uma outra coisa que eu, enfim, sempre gostei de fazer e, enfim, aí acho que funciona para isso, que são ciclos longos. Né? Se você fica num ciclo muito curto numa empresa, talvez seja muito difícil você fazer isso, porque, em geral, essas
trocas diárias Nossa, é verdade. acontecem dentro de uma organização. É muito difícil você ir para uma outra organização numa nova área. Seria um risco muito grande para quem está. Então, em geral, isso acontece dentro de uma organização, dentro de uma empresa. E isso depende de ciclos longos, porque para você fazer isso, você precisa criar pelo menos uma reputação na sua área inicial. Para depois você ganhar credibilidade e as pessoas poderem apostar que talvez esse perfil também vai funcionar em outras áreas. E por trás disso tá o ciclo longo, né, pessoal? Que hoje é tão difícil para as pessoas conquistarem, seja por condições do mercado, seja pela nossa ansiedade, geração também, pela aquela coisa de você querer outra coisa. Eu às vezes converso, né, com pessoas mais jovens. E, obviamente, lembro também da minha ansiedade como jovem, mas agora acho que tá maior, né, pessoal? Pô, já tô 6 meses no marketing, não aguento mais. 6 meses. Né? Isso acontece mesmo. Isso acontece bastante. E é muita informação, cara. O que eu vejo sobre a questão de geração é muita informação que se tem muito rápido. Então há aquele mal do comparativo constante. Sim. Puta, o cara lá mudou em 6 meses, eu tenho que mudar também. O cara aconteceu na empresa tal e não sei quanto tempo e tá ganhando não sei quanto. Acho que quanto mais antigo, ou quanto mais velha for a pessoa, vamos colocar assim, a pessoa tinha menos informação, então focava mais no seu, era meio missão dada, missão cumprida, eu tenho que fazer e faço e entrego e a partir daí eu tenho um reconhecimento. Hoje, não só dentro da própria empresa, a pessoa vai lá e fala, putz, cara, fulano de tal, da área tal, eu sei que já foi promovido, eu teve mérito, eu teve isso ou aquilo. Ou o cara mudou de área e tudo mais. E não é só dentro da empresa, hoje você pega o LinkedIn e vai estar lá. Cara, fulano de tal lá postando que, olha, eu tô compartilhando que eu estou numa nova posição de mercado e tal. E fala, cara, esse cara se formou comigo, cara. Como é que esse cara cresceu isso tudo? Então, esse comparativo ele fica gerando ansiedade, cara, o tempo inteiro e vira um ciclo do ser humano também. Exato, é do ser humano. E aí as ferramentas que a gente tem hoje colocam isso catalisam isso, né? Verdade. Provocam mais, eles colocam mais lenha nessa fogueira. Concordo. Aí, mas é voltar ao velho chavão de sair da área de conforto e você buscar, né, novos conhecimentos, novos desenvolvimentos, né? Porque realmente isso acelera o seu desenvolvimento, né? Quando você se expõe a uma situação diferente, você precisa se dedicar mais do que você estava dedicando na sua área de conforto, precisa pesquisar, precisa ter curiosidade e um pouco de coragem, mas acontece, né? Enfim, acho que a gente tem que cavucar também para ir encontrando o caminho. Não é que naturalmente isso vai acontecendo, mas você tem que cavucar. Você sabe que hoje calhou de eu ter dado um treinamento dentro da Find e... Foi bom, cara. Foi bom pra caramba. E eu falei exatamente, não espere as oportunidades chegarem a você. Crie suas próprias oportunidades. E é um pouco isso de cavucar, né, cara? De ir atrás, ir fazendo o negócio acontecer. Então, cara, Na hora que a oportunidade aparece, você tá pronto ali, né? Porque você já tava farejando isso há muito tempo, né, cara? Essa é a verdade. Hoje todo mundo fala de plano de carreira, mas eu não sei, eu acho que, né, cada um tem que ser o gestor da sua carreira. Às vezes as pessoas esperam que a empresa te leve, a empresa pode dar algumas oportunidades, mas você que tem que ir atrás, né, pessoal? Então... Esse plano de carreira é meio, assim, claro que, como você falou, dá pra colocar alguma trilha, alguma ideia. Não, uma trilha, path. Tem que ter um path. Mas plano de carreira... Mas você prometer alguma coisa, olha, em 2 anos vai acontecer tal coisa, ou você vai pra tal área. Ou você aguardar que isso vai acontecer, sabe? Eu acho que não... E a partir de uma entrevista você prometer isso, cara, eu tô te conhecendo numa hora de entrevista e outro executivo... Como? Você já vai prometer alguma coisa, porque quantas vezes, você é um exemplo disso, passou por áreas diferentes e tudo, e às vezes em 1 mês, 2 meses, 1 ano, sei lá quantos anos... As pessoas, cara, o cara tá aqui em finanças, mas esse cara tem um potencial. A gente tem exemplos, casos, inclusive aqui, claros. Nos nossos bastidores tem gente aqui que entrou na empresa para fazer uma coisa, hoje está fazendo uma coisa completamente diferente e cresceu muito bem, mais diga-se de rápido. passagem. E fazendo muito bem isso porque a gente pôde identificar. Existia um plano de carreira? Não. Existia uma pessoa ambiciosa, farejando oportunidades e na hora que apareceu a oportunidade, a pessoa foi lá e agarrou com unhas e dentes e é dessa pessoa. E pronta para cair para batalha, né? Exatamente. Eu acho que isso faz completa diferença.